geral e conceitos. Qual é a principal função da unidade central de processamento, CPU, em um computador? É a parte do computador que executa as instruções dos programas, realizando cálculos e operações lógicas, sendo considerada o cérebro da máquina. O que é hardware em um sistema de computação? Refere-se à parte física do computador, incluindo todos os componentes tangíveis, como monitor, teclado, mouse, placa-mãe, memória e processador. O que é software em um sistema de computação? Refere-se à parte lógica do sistema, sendo o conjunto de programas, instruções e dados que controlam o funcionamento do hardware e permitem que o usuário realize tarefas. Quais são os dois principais tipos de software? Os dois principais tipos são o software de sistema, ES, sistemas operacionais, e o software aplicativo, ES, editores de texto, navegadores. O que significa a sigla URL e qual sua função principal? Significa Uniform Resource Locator, localizador padrão de recursos, e sua função é fornecer o endereço único de um recurso, como uma página web na internet. Qual a diferença fundamental entre memória RAM e memória ROM? A memória RAM, Random Access Memory, é volátil e armazena dados temporariamente, enquanto o computador está ligado, permitindo leitura e escrita. A memória ROM, Read-Only Memory, é não volátil e armazena dados de forma permanente, como o firmware de inicialização, permitindo apenas leitura. O que é um sistema operacional e qual sua função essencial? É o software principal que gerencia os recursos de hardware e software do computador, fornecendo uma interface para o usuário e gerenciando tarefas como alocação de memória e controle de dispositivos de entrada-saída. O que é um driver? É um software que permite que o sistema operacional interaja e controle um dispositivo de hardware específico, como uma impressora, placa de vídeo ou mouse. O que é backup e por que é importante? É o processo de fazer cópias de dados para que possam ser recuperados em caso de perda de dados primários, falha de disco, erro humano, ataque de vírus, sendo crucial para a segurança e continuidade da informação. O que significa malware? É um termo genérico que se refere a qualquer software desenvolvido com a intenção de causar dano, operar de forma furtiva ou obter acesso não autorizado a um sistema de computador. Redes e internet. O que é um navegador, browser? É um programa de software que permite aos usuários acessar, visualizar e interagir com documentos e outros recursos hospedados na World Wide Web, internet. Qual é a função de um firewall em uma rede de computadores? Atua como uma barreira de segurança, monitorando e filtrando o tráfego de dados de entrada e saída com base em regras de segurança predefinidas, protegendo a rede contra acessos não autorizados. O que é phishing? É um tipo de ataque de engenharia social onde o criminoso se passa por uma entidade confiável, como um banco ou serviço online, para enganar a vítima e obter informações confidenciais, como senhas e números de cartão de crédito. O que é IP, Internet Protocol? É um protocolo de comunicação usado para endereçar e rotear pacotes de dados através da internet, garantindo que as informações cheguem ao destino correto. O que são os protocolos HTTP e HTTPS? HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é o protocolo usado para transferir páginas web. HTTPS é a versão segura, secure, do HTTP, que utiliza criptografia, SSL/TLS, para proteger a comunicação. Qual a diferença entre intranet e extranet? Intranet é uma rede privada de computadores restrita a uma organização. Extranet é uma parte da intranet estendida para usuários externos autorizados, como clientes ou fornecedores. O que é cloud computing, computação em nuvem? É a entrega de serviços de computação, como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes, software, análise e inteligência, pela internet, a nuvem, eliminando a necessidade de gerenciar fisicamente o hardware. O que é um provedor de serviços de internet, ISP? É a empresa que fornece acesso à internet aos usuários e organizações. Qual a principal função de um roteador, router? É um dispositivo que encaminha pacotes de dados entre redes de computadores, decidindo o caminho mais eficiente para a transmissão dos dados.
O que é VPN, Virtual Private Network? É uma tecnologia que cria uma conexão segura e criptografada, um túnel, sobre uma rede pública, como a internet, permitindo o acesso remoto a recursos de forma privada. Segurança da informação. O que é criptografia? É o processo de codificar a informação para torná-la ilegível, cifragem, a quem não possui a chave de decodificação, garantindo a confidencialidade dos dados. O que é um vírus de computador? É um tipo de malware que se anexa a um arquivo ou programa e se propaga, réplica, para outros arquivos e sistemas, causando danos ou alterações. O que é um VOR? É um tipo de malware que se propaga autonomamente pela rede, sem a necessidade de se anexar a um programa hospedeiro, consumindo largura de banda e recursos do sistema. O que é um cavalo de Troia, Trojan Horse? É um malware que se disfarça de software legítimo e útil, mas que contém uma funcionalidade maliciosa oculta, geralmente para dar acesso remoto ao atacante. O que é ataque de força bruta, Brute Force Attack? É um método de tentativa e erro usado para descobrir informações como senhas, tentando exaustivamente todas as combinações possíveis de caracteres até encontrar a correta. Qual o objetivo da política de senhas fortes? Garantir que as senhas sejam complexas, combinação de letras, números, símbolos, longas e regularmente alteradas para dificultar a descoberta por atacantes. O que é autenticação de dois fatores, 2FA? É um método de segurança que exige duas formas diferentes de verificação de identidade para conceder acesso, como senha, algo que você sabe, e um código enviado ao celular, algo que você tem. O que é certificado digital? É um arquivo eletrônico que funciona como uma identidade digital, garantindo a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de transações e documentos eletrônicos. O que é spam? São mensagens eletrônicas indesejadas, geralmente enviadas em massa, com propósitos comerciais ou maliciosos, distribuição de malware ou phishing. O que é integridade da informação? É o princípio de segurança que garante que a informação não foi alterada, modificada ou destruída de forma não autorizada e que ela permanece precisa e completa. Microsoft Windows, estrutura e atalhos. Qual a função do gerenciador de tarefas do Windows? Permite ao usuário monitorar e controlar os processos, serviços e o desempenho do sistema, além de encerrar aplicativos que não estão respondendo. No Windows, o que é a lixeira? É uma área de armazenamento temporário para arquivos e pastas excluídos, permitindo que o usuário os recupere antes da exclusão definitiva do sistema. Qual a função da tecla de atalho Alt mais Tab no Windows? Alternar rapidamente entre as janelas abertas dos programas em execução. Qual a função da tecla de atalho Ctrl mais C na maioria dos programas? Desfazer a última ação realizada, wanguindo. Qual a função da tecla de atalho Ctrl mais C, Ctrl mais V? Ctrl mais C copia o item selecionado, texto, arquivo, imagem, para a área de transferência, e Ctrl mais V cola o conteúdo da área de transferência no local desejado. Qual a função da tecla F5 no navegador ou no explorador de arquivos do Windows? Atualizar, recarregar, o conteúdo da página ou da janela ativa. No Windows, o que é um atalho? É um pequeno arquivo que aponta para um programa, arquivo ou pasta real, facilitando o acesso rápido a esse recurso. Qual a função do painel de controle no Windows? Permite ao usuário visualizar e alterar configurações essenciais do sistema, como contas de usuário, aparência, rede e desinstalação de programas. O que é o prompt de comando, CMD? É uma interface de linha de comando que permite aos usuários executar comandos diretamente no sistema operacional Windows. Qual a função da tecla de atalho Windows mais D? Minimizar todas as janelas abertas e exibir a área de trabalho, desktop, e restaurá-la se pressionada novamente. Pacote Microsoft Office, Word, editor de texto. Qual o nome da ferramenta do Word utilizada para criar uma lista com marcadores, bolinhas, setas, etc.? É a ferramenta Marcadores, ou a ferramenta Numeração para criar listas ordenadas. Qual a função principal da tecla de atalho Ctrl mais B, ou Ctrl mais N em algumas versões em português, no Microsoft Word? Aplicar ou remover o formato negrito no texto selecionado. Qual a função do recurso quebra de página no Word? Forçar o início de um novo conteúdo, texto, tabela, imagem, na próxima página, independentemente de onde o cursor esteja na página atual. Qual a função da tecla de atalho Ctrl mais J no Word?
Aplicar o alinhamento justificar ao parágrafo ou texto selecionado. No Word, o que são cabeçalhos e rodapés? São áreas nas margens superior e inferior da página, respectivamente, onde o usuário pode inserir informações que se repetirão em todas ou em um conjunto de páginas. Número da página, título do documento, data. Qual a finalidade da ferramenta Pincel de formatação no Word? Copiar a formatação, fonte, tamanho, cor, alinhamento, etc., de um trecho de texto e aplicá-la rapidamente a outro trecho de texto. O que a opção Modo de exibição de layout de impressão exibe no Word? Mostra o documento como ele aparecerá na página impressa, incluindo margens, quebras de página, cabeçalhos e rodapés. Qual a função da tecla de atalho Ctrl+K no Word e em outros aplicativos MS Office? Inserir um hiperlink, link, no texto selecionado. O que é a revisão ortográfica e gramatical no Word? É um recurso que verifica o documento em busca de erros de ortografia e gramática, sugerindo correções ao usuário. Qual a função do recurso Estilos no Word? Permite aplicar um conjunto de formatações predefinidas, fonte, tamanho, espaçamento, cor, de forma rápida e consistente em títulos e parágrafos. Pacote Microsoft Office, Excel, planilha eletrônica. No Excel, o que é uma célula? É a interseção de uma linha e uma coluna em uma planilha, sendo a unidade básica para a inserção de dados. Como se refere à célula localizada na terceira coluna e na segunda linha do Excel? É referida como C2. Qual sinal deve ser usado no início de uma célula para que o Excel a interprete como uma fórmula? O sinal de igual, emoticon sorrindo. Qual o resultado da fórmula igual soma, A1 a 3, se A1 igual 10, A2 igual 5 e A3 igual 2? O resultado é 17, 10 mais 5 mais 2. Qual a função da fórmula igual média, B1, B5? Calcula a média aritmética dos valores contidos apenas nas células B1 e B5. Qual o objetivo do recurso formatação condicional no Excel? Permite aplicar automaticamente um formato, cor de fundo, cor da fonte, bordas, a uma célula ou intervalo, se ela atender a uma condição, regra, específica. Qual a função da tecla de atalho Ctrl+, no Excel? Inserir a data atual na célula selecionada. O que é o conceito de referência absoluta no Excel? E como ela é indicada em uma fórmula? É uma referência de célula, ou intervalo, que não muda quando a fórmula é copiada para outras células. É indicada com o uso do sinal de cifrão, como em cifrão a cifrão 1. Para que serve a função se no Excel? Realiza um teste lógico e retorna um valor se o resultado for verdadeiro e outro valor se o resultado for falso. O que são gráficos no Excel? São representações visuais dos dados contidos nas planilhas, facilitando a análise e a interpretação das informações. Pacote Microsoft Office, PowerPoint, apresentação. Qual o nome da área de trabalho principal do PowerPoint onde o conteúdo da apresentação é criado? É o slide. O que é um slide mestre, slide master, no PowerPoint? É o slide principal que controla a aparência de todos os outros slides da apresentação, layout de slide, plano de fundo, fontes e rodapés. Qual a função das transições em uma apresentação de slides? Definem a maneira como um slide é substituído pelo próximo durante a apresentação. Qual a função das animações em uma apresentação de slides? Definem como os objetos, texto, imagens, formas, dentro de um slide se movem ou aparecem. Qual a função da tecla F5 no PowerPoint? Iniciar a apresentação de slides, modo de exibição em tela cheia, a partir do primeiro slide. Qual a função da tecla Shift mais F5 no PowerPoint? Iniciar a apresentação de slides, modo de exibição em tela cheia, a partir do slide atualmente selecionado. O que são os layouts de slide no PowerPoint? São modelos predefinidos que organizam o posicionamento do conteúdo, títulos, caixas de texto, imagens, em um slide. O que são as notas do apresentador no PowerPoint? São textos de referência que o apresentador pode visualizar durante a exibição dos slides, mas que não são exibidos para o público. Como um vídeo pode ser incorporado ou vinculado a um slide no PowerPoint? Pode ser feito através da guia Inserir, escolhendo a opção Vídeo e selecionando um arquivo local ou um vídeo online,
YouTube. Qual a utilidade do recurso gravar apresentação de slides? Permite gravar a narração de voz, os tempos de slide e os gestos de caneta e laser, transformando a apresentação em um vídeo autônomo. Conceitos de arquivos e armazenamento. O que são arquivos compactados e qual sua principal vantagem? São arquivos que passaram por um processo de compressão para reduzir seu tamanho físico. A principal vantagem é a economia de espaço de armazenamento e a aceleração da transferência de dados. Cite um formato de arquivo compactado comum. ZIP ou RAR. O que define a extensão de um arquivo, ex.docx.pdf. É o sufixo no nome do arquivo que indica o tipo de arquivo e o programa que geralmente deve ser usado para abri-lo. Qual é a principal função de um sistema de arquivos? Gerenciar como os arquivos são nomeados, armazenados, organizados e recuperados em um dispositivo de armazenamento, disco rígido, SSD. Qual a diferença entre disco rígido, HD, e SSD, Solid State Drive? O HD usa discos magnéticos giratórios para armazenar dados, tecnologia mecânica, e é mais lento. O SSD usa memória flash, não tem partes móveis, é muito mais rápido e mais resistente a choques. Shutterstock. O que é formatar um dispositivo de armazenamento, como um pendrive ou HD? É o processo de preparar o dispositivo para uso, apagando todos os dados e configurando um novo sistema de arquivos. O que é bit-byte? O bit é a menor unidade de informação, 0 ou 1, na computação. O byte é um conjunto de 8 bits e é a unidade básica para medição de tamanho de arquivos. Em qual unidade de medida se costuma medir a velocidade de uma conexão de internet? Em bits por segundo, bps. Frequentemente em megabits por segundo, megabytes, ou gigabits por segundo, gbps. O que significa a sigla PDF? Significa Portable Document Format, um formato de arquivo projetado para apresentar documentos de forma independente de hardware, software ou sistema operacional. O que é metadado? É a informação sobre a informação, ou seja, dados que descrevem outros dados, o autor, a data de criação, o tamanho de um arquivo. Outros conceitos e softwares. O que é um sistema de código aberto, open source? É um software cujo código-fonte é disponibilizado publicamente, permitindo que qualquer pessoa o inspecione, modifique e aprimore. Cite um exemplo de sistema operacional de código aberto, Linux ou Android. O que é uma planilha eletrônica, além do Excel? É um software, como o Google Sheets ou LibreOffice Calc, que permite manipular e calcular dados dispostos em linhas e colunas. Qual a função de um cliente de e-mail, Outlook, Thunderbird? É um programa que permite ao usuário ler, escrever, enviar e gerenciar e-mails, geralmente com recursos adicionais como calendários e contatos. O que são as teclas de função? F1 a F12 no teclado. São teclas que executam comandos específicos, variando de acordo com o programa em uso, sendo que o F1 geralmente abre a ajuda. Qual a função da tecla Print Screen, PRTSCN? Capturar a imagem da tela atual e copiar essa imagem para a área de transferência do sistema. O que é latência em uma rede de computadores? É o tempo de atraso que os dados levam para viajar de um ponto a outro na rede, sendo um fator importante para a velocidade percebida em jogos ou videoconferências. O que é resolução de tela? É o número de pixels, pontos coloridos, que um monitor ou tela pode exibir, expresso geralmente pela largura e altura, 1920 x 1080. O que significa URL amigável? É um endereço web, URL, que é fácil de ler, entender e memorizar, muitas vezes contendo palavras-chave relevantes ao conteúdo da página. O que são cookies na navegação web? São pequenos arquivos de texto que um site armazena no seu computador para guardar informações sobre a sua atividade no site, itens no carrinho de compras, credenciais de login, preferências. Questões finais de revisão e atualização. O que é Deep Web? É a parte da internet que não é indexada pelos mecanismos de busca tradicionais, Google, Bing e, portanto, não é acessível por links diretos. O que é Dark Web? É uma pequena parte da Deep Web que é intencionalmente oculta e requer software específico, como Tor, para ser acessada, muitas vezes associada a atividades ilícitas. Qual a diferença entre uma impressora jato de tinta e laser? Jato de tinta utiliza cartuchos de tinta líquida e é ideal para cores e fotos, sendo mais lenta e com custo por página maior.
Laser utiliza toner, pó, e é mais rápida, ideal para grandes volumes de texto e com custo por página menor. O que é blockchain? É uma tecnologia de registro distribuído e descentralizado, onde as transações são agrupadas em blocos criptograficamente ligados, garantindo imutabilidade e transparência. O que é inteligência artificial? Inteligência artificial é a área da ciência da computação que se dedica à criação de sistemas capazes de simular a inteligência humana, como aprendizado, raciocínio, percepção e resolução de problemas. Qual a utilidade do comando de atalho Ctrl+P na maioria dos programas? Abrir a caixa de diálogo para imprimir o documento ou o conteúdo atual. O que é a Internet das Coisas, IoT? É a rede de objetos físicos incorporados com sensores, software e outras tecnologias com o propósito de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. O que é a portabilidade de um software? É a capacidade de um software ser executado em diferentes sistemas operacionais ou plataformas de hardware com pouca ou nenhuma modificação. O que é um webmail? É um serviço de e-mail que é acessado diretamente por um navegador de internet, sem a necessidade de um cliente de e-mail instalado, Gmail, Outlook Web. O que é o conceito de confidencialidade na segurança da informação? É o princípio que garante que a informação só será acessível por pessoas, entidades ou processos devidamente autorizados.